Vocês devem ter visto recentemente que o Jurandir Gouveia fez um vídeo dizendo que você paga 7 bilhões de reais pra fazer filmes que ninguém viu. Eu até hoje nunca vi 7 bilhões de reais na minha conta. Mas para não ser canalha a tal ponto, entendo que o que ele quis dizer no final das contas é que nós, enquanto contribuintes, estamos pagando para filmes que ninguém quer ver. Mas por que isso está acontecendo? O que Jurandir Gouveia quis dizer com isso tudo? É preciso dizer, antes de tudo, que eu resolvi dar essa resposta aqui ao vídeo do Jurandir Gouveia dessa maneira, sem fazer react com vocês, porque o vídeo, primeiro, tem quase 50 minutos de duração, e que pelo conteúdo do vídeo, muito provavelmente, a gente iria ficar parando a cada 10 segundos para falar 3 minutos. O que faria com que o react não tivesse algum sentido no final das contas, porque seria somente eu falando. O tanto de erros, ou pelo menos questões um tanto questionáveis, que foram ditos nesse vídeo. Agora, antes de continuar, vem aqui comigo que eu tenho uma dica pra você. Uma das coisas mais fundamentais para montar um bom guarda-roupa é pensar na praticidade, versatilidade, conforto e custo-benefício das primeiras peças. E tudo isso você encontra nos produtos Insider. E assim, vocês já sabem que a Insider é parceira aqui do nosso canal, então você já conhece boa parte dos benefícios que ela pode te oferecer. Mas vamos lá, ação antibacteriana, o que não deixa aquele odor brabo, respirável, não precisa passar porque as peças desamassam com o calor do corpo, que é mais praticidade do que isso, amigo. E agora, o custo-benefício não desbota com o tempo. Então você vai comprar sua peça Insider e você vai ter por bastante tempo aí contigo, cara. Eu tô aqui com uma tech t-shirt cinza chumbo, mas você vai ter das mais diversas cores. A preta, a vermelha, a verde. E nenhuma delas vai desbotar com o tempo, garantindo o custo-benefício que você precisa. Mas o que eu mais gosto mesmo nas peças Insider é que elas verdadeiramente são muito confortáveis, cabendo para as mais diversas atividades, desde ir ao cinema até praticar esportes, ir na academia ou seja lá o que você deseja fazer. Tudo isso sem perder o estilo, claro. Além das tech t-shirts, no site vocês vão poder conferir os everyday shorts maravilhosos, as calças da Insider, boné e até cueca. E eu vou dizer, a cueca, obra-prima, Absolute Cinema. Agora, a boa que eu tenho para te oferecer aqui junto com a Insider é que durante a Semana do Consumidor você pode garantir até 35% de descontos usando o cupom Felipe. Então acesse o link na descrição desse vídeo, garanta o cupom direto no seu carrinho e sustente imediatamente o estilo e o conforto da Insider. Além de, claro, a gente está reduzindo um tanto o número de reacts aqui no canal. Uma primeira coisa que a gente precisa ter em mente, antes de a gente começar a pontuar as coisas que foram ditas nesse vídeo, é que a prática do Jurandir Gouveia é uma prática que se assimila muito com a Brasil Paralelo. Algo que a gente já vinha conversando aqui quando a gente reagia a algumas participações do Jurandir em alguns podcasts por aí. Dito e feito, o Jurandir Gouveia se aliou a Brasil Paralelo em algumas atividades por aí recentemente. Eu posso dizer no final das contas que eu avisei. E que prática é essa que o Jurandir Gouveia adota no seu vídeo? Se utilizar de dados para criar autoridade no que está sendo dito para falar logo em seguida uma mentira. É isso que é praticado no vídeo dele por inteiro. Cria autoridade, te convence de que ele está falando sobre algo que ele sabe e logo em seguida te apresenta uma solução ou uma consequência dessa relação causal que é falsa. Essa é a prática. Em primeiro lugar, logo no início do vídeo, e aqui é uma coisa menos sobre desmentir as coisas que são ditas, ele se diz amante do cinema brasileiro. Ele diz amar o cinema brasileiro. E para demonstrar que Jurandir Gouveia ama os cinemas brasileiros, ele coloca em tela alguns dos seus filmes que ele ama, que ele adora na história do cinema. E é curioso perceber que desses filmes nada escapa daqueles tradicionais 5 filmes favoritos de quem não conhece o cinema brasileiro. Eu vou dizer o seguinte, na verdade, a gente pode até tirar um ali desse contexto, porque ele coloca a imagem Cabra Marcado para Morrer, que de fato é um baita filme da história, e assim, não é nem dizer que os outros não são, mas é a gente ter a compreensão de que o limite do conhecer cinema brasileiro não passa desse cinema da retomada, e mais especificamente de alguns filmes pensados desse cinema da retomada. Os tais Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro, que não necessariamente são filmes ruins, mas que são filmes que definitivamente moldam
uma barreira a qual nós precisamos transpor. Tropa de Elite 1 e 2, Bacurau, de alguma maneira, que não foi citado pelo Jurandir Gouveia, Tropa de Elite, Central do Brasil, Cidade de Deus e companhia. Filmes que podemos dizer que alguns deles de fato são bons, mas que de fato precisamos transpor essa barreira para de fato possamos conhecer o cinema brasileiro mais profundamente. A verdade nisso tudo, para além dessa seleção de filmes que ele trouxe, é que Jurandir Gouveia demonstra no vídeo que não assiste e que não conhece o cinema brasileiro. A partir daí, Jurandir Gouveia vai começar a traçar pra gente alguns dos motivos pelos quais a política de financiamento do cinema brasileiro não é eficaz a ponto de fazer com que nós paguemos por filmes que, segundo ele, nós não assistimos. Vale dizer o seguinte, a gente aqui está fazendo um processo de criticar e de reagir a esse vídeo, de reagir aos pontos que são falsos trazidos no vídeo de Jurandir Gouveia, e, portanto, não necessariamente de criticar o processo de financiamento no Brasil, coisa que eu já fiz, faço aqui no canal, em inúmeros vídeos que nós já trouxemos por aqui. Então, nesse vídeo aqui, o nosso objetivo não é traçar quais seriam as formas corretas ou aquilo que eu acredito ser um caminho para o cinema brasileiro no que tange ao financiamento, mas responder às questões falsas que ele trouxe. Um primeiro ponto que ele traz é o Fundo Setorial Audiovisual. Para quem não sabe, o Fundo Setorial Audiovisual nada mais é, como o nome já indica, um fundo a qual, através da Condecine, que é um tributo brasileiro, a qual todas as empresas que atuam no audiovisual aqui no Brasil, sejam elas estrangeiras ou nacionais, devem pagar para o Estado, arrecadando esse dinheiro para o fundo, que será diretamente financiador de produtos audiovisuais brasileiros. E quando a gente diz produtos audiovisuais brasileiros, a gente não está falando só de filme. A gente está falando de filme, a gente está falando de videogame, a gente está falando de televisão, a gente está falando de inúmeros produtos audiovisuais que podem ser alimentados através do Fundo Setorial Audiovisual. A Condecine, portanto, um tributo a qual essas empresas que atuam em território nacional e que, portanto, produzem riqueza aqui, devem pagar ao governo, que irá se utilizar desses recursos para alimentar essa indústria de forma direta. E aí, Jurandir Gouveia diz pra gente que esse dinheiro, que essas empresas são tributadas, saem do nosso bolso. A velha lógica liberal de sempre. Esse dinheiro que é captado através da Condecine pelo Fundo Setorial Audiovisual pode ser retornado por essas mesmas empresas privadas que pagam esse valor. O que eu quero dizer com isso? Se uma empresa como a Netflix, por exemplo, nosso streaming não está regulamentado, mas vamos fazer essa suposição aqui. Ela vem até o Brasil, produz riqueza no Brasil e deve pagar a Condecine quando esse streaming for regulamentado, ela vai pôr esses 3% no valor final do seu produto? Eu vou dizer o seguinte para vocês, a Netflix já está aumentando o valor da sua assinatura constantemente, mês após mês, e não precisa dessa tributação para que isso aconteça. Isso é capitalismo, o capitalismo tende ao monopólio e o monopólio tende ao aumento de preços. E a Netflix é um monopólio na produção dos streamings, inegavelmente. A cada ano que passa, os serviços de streaming se tornam cada vez mais monopolizados. Se lá no início nós tivemos, por exemplo, uma gama de streaming surgindo, cada vez mais isso vai se concentrando em poucos números de streamings, concentrando, portanto, na mão de poucos e aumentando, portanto, o valor também desses produtos. Não precisa de regulamentação, não precisa de tributo para que isso aumente. Segundo, essa mesma empresa que veio até aqui e precisou pagar a Condecine, a Netflix, portanto, como exemplo aqui, precisou pagar a Condecine para o Fundo Setorial Audiovisual, ela, Netflix, pode contratar uma empresa brasileira, uma produtora brasileira, para resgatar esses fundos novamente para produzir um produto audiovisual brasileiro que irá para a Netflix. Ou seja, esse valor que a Netflix pagou através da Condecine e alimentou o Fundo Setorial Audiovisual, de alguma maneira, vai retornar à empresa no final das contas para produzir produto audiovisual brasileiro. Então, se a Netflix aumenta o valor da sua assinatura por conta de 3% de Condecine, é porque é o capitalismo, meu amigo. Não é por conta da Condecine, porque ela pode retornar esse dinheiro. Só que o Jurandir não apresenta esses fatos. Frases como: empresas não estão fazendo caridade. Quando são taxadas, repassam para o público. Já desmentimos isso.
Felizmente, não passou para o streaming, falando sobre a regulamentação de streaming. E aí, mais uma vez, quando a gente fala sobre o streaming que não passou ainda, pelo menos, é a gente pensar que o Brasil está atrasado dentre as políticas internacionais no que tange a regulamentação do streaming. Por quê? Porque a regulamentação do streaming nada mais é do que um projeto de soberania nacional. Sobre empresas que vêm até o Brasil, produzem riqueza no Brasil e levam essas riquezas todas para o estrangeiro. Evasão de divisas. A regulamentação do streaming só garante que parte desse dinheiro mantenha-se no Brasil e alimente um setor da indústria brasileira, que no caso é a indústria cultural, a indústria de cinema. Alimentando essa indústria para a produção local de filmes, séries, jogos brasileiros, que por acaso poderão estar também nesses mesmos serviços de streaming. Em seguida, o Jurandir Gouveia vem para um segundo ponto que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui no canal: filmes que ninguém assiste. Ou seja, de que o Fundo Setorial Audiovisual e o Estado brasileiro estaria investindo em filmes que ninguém assiste. Vamos falar sobre isso. Aspas aqui de Jurandir Gouveia. Não existe público suficiente para os filmes que são produzidos. Pelo amor de Deus, meu amigo. Não existe público para os filmes que são produzidos no Brasil. Isso, em primeiro lugar, é um desconhecimento histórico da nossa produção cultural, tanto da nossa produção cultural como um todo, como da nossa produção de audiovisual no Brasil, como um desconhecimento completo do nosso mercado exibidor. A grande parada que a gente tem que ter em mente aqui no Brasil é que o nosso mercado exibidor é curto, concentrado nas grandes cidades sudestinas, sobretudo Rio e São Paulo. São Paulo concentra 1/3 das salas de cinema do Brasil, e a segunda, Rio de Janeiro, 1/3 das salas de cinema de São Paulo. Vocês verem o nível de concentração. Se vocês forem pegar pequenas e médias cidades, isso vira um grande absurdo, no final das contas. E dessas salas hiperconcentradas, também um monopólio do mercado exibidor. Ou seja, existem pouquíssimos grupos do mercado exibidor que concentram a atividade do mercado exibidor. E se são poucos grupos que concentram essa atividade, é mais fácil ainda que o mercado monopolizado distribuidor internacional atue no mercado nacional para manipular esses poucos agentes do mercado exibidor brasileiro. Se o nosso mercado exibidor fosse garantido o maior número de empresas que controlasse, portanto, esse mercado monopolizado estrangeiro precisaria lidar com mais agentes do mercado exibidor no mercado interno brasileiro. Isso não acontece por quê? Porque nós temos um mercado exibidor concentrado. 3, 4 grandes agentes de mercado exibidor. UCI, Cinemark e etc. Essas distribuidoras internacionais vêm até o Brasil, encontram um mercado exibidor monopolizado e facilmente conseguem coagir esse mercado, garantindo, portanto, dessas salas monopolizadas e concentradas na região sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, garantir 60%, 70% das salas para um ou poucos filmes estrangeiros, americanos, mais especificamente. Onde fica o cinema brasileiro nisso? E aí o que a gente faz? A gente vai dizer aqui que o público brasileiro não assiste filme brasileiro porque não gosta? Não assiste filme brasileiro porque os filmes são ruins? Porque não existe público? Não existe público, entre aspas, para esses filmes porque esses filmes não chegam. Esses filmes não estão nas salas de cinema. E eles não estão nas salas de cinema porque são ruins. Eles não estão nas salas de cinema porque o mercado é monopolizado em poucos grupos do mercado exibidor e nos grupos estrangeiros do mercado distribuidor. Então, a gente tem inúmeros casos aqui no Brasil, como, por exemplo, o caso de medida provisória. Funciona mais ou menos assim. A primeira semana é o momento em que a gente faz o filme ser descoberto. A segunda semana em seguida é o momento em que o filme, de fato, começa a despontar. Medida provisória conquistou o público na primeira semana e vinha galgando essa posição nas salas de cinema. Chegou um determinado momento, com o filme em crescente nessas salas, o que fez o mercado exibidor? Opa, tá estreando um filme aqui. O filme do Homem-Aranha vai estrear, sai medida provisória das salas de cinema, porque agora a gente vai ocupar 90% das salas com o filme da Marvel. Isso significa dizer que havia demanda pelos filmes da Marvel? A gente pode até dizer que sim. Significa dizer que não havia demanda por medida provisória? Definitivamente não. Mas a gente pode ir para outros casos. Casos de filmes que estreiam, filmes estrangeiros que estreiam aqui, ocupando 40%, 30%, 50% das salas de cinema e não tem público nas salas. Por que isso acontece? Porque gosto é construído, demandas são construídas através da oferta. Se não há oferta, não há público. O cinema brasileiro não é
ofertado por não haver espaço, por esse espaço ser monopolizado, tanto no mercado exibidor quanto no distribuidor internacional. Ele ainda completa dizendo: existe até público para o cinema brasileiro, mas esse público não está disposto a assistir o tipo de filme que está sendo produzido. Jurandir Gouveia, qual é o tipo de filme que está sendo produzido no Brasil? Você não conhece, cara. O problema é que você não conhece o tipo de filme que está sendo produzido no Brasil. Você tá vendo 2, 3 filmes que conseguiram chegar na sala de cinema e tá tomando a exceção pela regra. E o resto do vídeo prova isso, a gente já vai chegar. E além disso, com essa fala e com algumas outras que ele traz durante o vídeo, o Jurandir individualiza o problema do cinema brasileiro no diretor, no realizador, naqueles que trabalham, naqueles que fazem. Como? Falando que esses diretores não sabem fazer filmes que o público quer assistir. Não sabe, o Brasil não sabe fazer público que conquiste grandes bilheterias. Individualizando o problema na direção, individualizando os problemas nos realizadores. Um problema que é estrutural, ele individualiza no realizador, que, segundo ele, realiza projetos de interesses pessoais. Vamos ver em seguida o que é interesse pessoal no final das contas. Em seguida, o Jurandir Gouveia faz uma análise usando dados para distorcer os fatos em seguida do que seria o auge de público do cinema brasileiro a partir de determinado momento na história. Claro que ele faz um recorte bastante específico. Ele não cita, por exemplo, a década de 70, por exemplo, um momento de grande crescimento do cinema brasileiro em razão de investimento direto no cinema brasileiro, através da Embrafilmes, por exemplo, e de muita cota de telas, numa indústria que vinha crescendo absolutamente e que esse crescimento foi impedido pelo sucateamento do neoliberalismo na década de 80. Sim, essa parte ele esqueceu no vídeo dele, ele só reconsiderou uma parcela pequena da história do cinema brasileiro para distorcer os dados e trazer mentiras em seguida. Então, o Jurandir vai justificar o crescimento do cinema brasileiro a partir de alguns picos de audiência nesse momento em que ele faz esse recorte, que, se não me engano, é a partir dos anos 2000. E ele vai dizer o seguinte: filmes deveriam ser produzidos para serem assistidos. E logo em seguida, aspas, se você é um bom músico, cineasta, você vai atrair público. Vale dizer o seguinte, em seguida, ele vai citar, e eu vou voltar nesse assunto com vocês já já, ele vai citar o caso de Corra, do Jordan Peele. E ele vai dizer que Corra é um filme que custou 4,5 milhões de dólares para ser feito. E usado 30 milhões de dólares para ser divulgado. E ele vai usar isso como um fator positivo do filme. E aí, qual é a coerência no que você está trazendo aqui, Jurandir? Se você está dizendo que um filme precisa de 30 milhões de dólares para ser divulgado, e dizer que um artista só é bom se ele conseguir atrair público. Não existe coerência nesse argumento, Jurandir Gouveia. Justamente porque o projeto de fazer com que o filme tenha atratividade no público passa, sim, de alguma maneira, pelo que o filme está trazendo. Mas, sobretudo, pelo quanto essas empresas estão dispostas a gastar dinheiro para que esse filme chegue até as pessoas. Por quê? Porque gosto é construído. Gosto não é inato. Gosto não nasce com a gente. Os carinha lá na Idade Média comendo batata não estavam pedindo pro filme do Homem de Ferro. Esse gosto foi construído paulatinamente ao longo da história. Ninguém chegou em 2008 pedindo por um filme do Tony Stark vestindo uma armadura de ferro, gente. Pelo amor de Deus. Esse gosto é construído e é construído com muito dinheiro. Em seguida, Jurandir Gouveia traz uma suposta solução para isso tudo. E aqui, a primeira solução que ele traz é uma solução brilhante, gente. Porque, assim, é a solução da pessoa que nunca viu um filme brasileiro na vida, tirando os 5 Cavaleiros do Apocalipse. Definitivamente. Porque a solução que ele dá é a seguinte: a gente precisa fazer mais filmes de gênero. É isso, sério. É sério isso que eu tô falando pra vocês. Porque, segundo Jurandir Gouveia, no Brasil a gente só faz comédia e drama. Aspas pra Jurandir Gouveia. Terror é um gênero barato com resultados expressivos. E a gente, teoricamente, não faz. Jurandir? A gente faz. Você só não assistiu, cara. A gente faz. Só não há espaço pra exibição desses filmes. E talvez por isso você não os conheça. Eu vou tentar fazer o máximo do exercício aqui de dizer assim, talvez você só não conheça. Porque esses filmes não chegaram até você. Mas esses filmes existem. Esses filmes estão sendo produzidos. E muito, e muito. Inclusive, numa escala de diretores e autores consagrados na indústria local. Diretores que conseguiram um certo renome na indústria audiovisual brasileira. Só que você cai, não sei se de maneira
proposital no velho senso comum de que o cinema brasileiro só faz putaria, comédia, filme de favela e etc. Inclusive atacando a memória do nosso cinema. Porque veja só, se você for pegar cada um desses argumentos sobre o que a gente teoricamente faz de forma pejorativa, diz um pouco sobre um pedaço da nossa história. Cinema novo, filme pra sociólogo ver, né? Cinema marginal, também filme pra sociólogo ver. Porno chanchada, comédia, putaria. Cada um dos momentos da nossa história são pejorativamente tratados por gente que fala assim sobre o cinema brasileiro. Porque ideologicamente isso foi construído, sobretudo a partir da década de 80. Momento esse que o neoliberalismo chega ao Brasil e, implantado no Brasil, passa a sucatear a nossa produção. Como um desses momentos de sucateamento da nossa indústria. A gente não faz filme de terror, a gente faz, só não há espaço pra exibir. E eu quero trazer aqui pra vocês alguns exemplos pra não ficar só nessa abstração. Porque no final das contas, o que essa galera da direita faz, apesar do Jurandir se postar nesse lugar de neutro, né? De que, no final das contas, não é direita nem esquerda, é justamente esse hábito de olhar para a superfície, de encontrar no sintoma a causa. Então, o que eles fazem? Eles costumam ser assertivos na relação do sintoma. Ora, o cinema brasileiro tem problemas. O cinema brasileiro não tem pessoas na sala de cinema. A gente não tá conseguindo construir público. Qual é a causa? O cinema brasileiro é ruim. Qual é a causa? Não há filme brasileiro de gênero sendo produzido. É mentira. E ele ainda vai usar, olha só como é o bingo. É um bingo, gente. Ele vai usar um exemplo de filme estrangeiro argentino, é claro! O Mal que Nos Habita. Pra provar o ponto dele de que é preciso fazer filmes de gênero no Brasil, ele vai usar um filme estrangeiro argentino. O Mal que Nos Habita. Uma exceção à regra. Porque eu vou fazer a seguinte pergunta para o Jurandir Gouveia e espero ser respondido, de alguma maneira. Jurandir, quantos filmes de terror argentino você conhece? Veja só. Eu não estou dizendo que não existam filmes argentinos de terror sendo produzidos. Eu quero que você me diga quantos filmes argentinos você conhece. Porque, mais uma vez dizendo aqui isso pra vocês, os filmes argentinos que chegam no Brasil são filmes argentinos extremamente selecionados. São exceções da regra que é produzido na Argentina. Porque na Argentina também é produzido muito drama, também é produzida muita comédia, também é produzida a mesma coisa, assim como nos Estados Unidos, assim como na França, assim como no Japão. Em qualquer lugar, o drama e a comédia vai ser o gênero mais produzido, gente. Pelo amor de Deus, isso é aristotélico. São os dois grandes gêneros. Em qualquer lugar do mundo, o drama e a comédia vai ser mais produzido que qualquer outro gênero. Em número. É óbvio. E sobretudo a considerar o Brasil, que tem um histórico de produção de comédia relevante, importante, pornô chanchada e etc. A nossa construção de público pro nosso cinema é uma construção de público que visa a comédia. Porque é uma construção já estabelecida. É evidente que esse tipo de filme já tem público. E não é porque é inato, porque já nasceu com a gente. É porque a gente construiu isso ao longo da nossa história. E construir o hábito para outros gêneros é um processo que a gente faz, só não há espaço. E aí eu vou citar filmes de gênero, filmes de terror aqui para vocês, produzidos recentemente no Brasil. Porque eu não vou nem citar José Mujica Marins, Walter Hugo Cury, Jean Garret, Odi Fraga e companhia. Não vou citar essa galera, apesar de ter citado aqui. Recente, Juliana Rojas, uma das maiores diretoras do cinema brasileiro, se não a maior de hoje, faz Sinfonia da Necrópole, um filme de terror, comédia e musical. Quer mais gênero que isso? Marco Dutra faz O Silêncio do Céu. E aí nós temos a incrível parceria de Juliana Rojas com Marco Dutra, fazendo Trabalhar Cansa, um dos meus filmes de terror favoritos da história do cinema brasileiro, e um dos meus filmes brasileiros favoritos, e também As Boas Maneiras, um filme de lobisomem, que discute maternidade, que discute patriarcado, que discute infância, tudo isso num filme super direto e frontal. Denison Ramalho, que faz Morto Não Fala, ABC da Morte, Amor Só de Mãe, Ninjas. Gabriela Amaral Almeida, que faz Animal Cordial, A Sombra do Pai, e que agora tá produzindo um remake de Quarto do Pânico, esse mesmo, do Fincher. O Kleber Mendonça Filho, que faz uma ficção científica abrasileirada de Bacurau, por exemplo, ou então o filme que ele tá produzindo agora, O Agente Secreto, um filme meio noir. O Daniel Bandeira, que faz Propriedade. Isso sem falar nas distopias, como Mato Seco em Chamas, da Joana Pimenta e do Ardilei Queiroz. O Branco Sai, Preto Fica, do Ardilei Queiroz também. Ficções científicas de distopias. E até mesmo filmes infantis, do Mônica Verso, por exemplo, como Chico Bento, Mônica Laços, Mônica Lições. É possível dizer que a gente não faz o suficiente, no final das contas? Que a gente faz até cinema de gênero, mas a gente não faz o suficiente, a gente devia fazer mais?
Como, por exemplo, muito se diz sobre o cinema histórico, contar um pouco mais sobre a história do cinema brasileiro, que a gente só fala sobre ditadura militar. E aí, aquele discurso, né, o quanto a gente precisa voltar a falar sobre ditadura militar, sobre os acontecimentos recentes também, né? Sobre todas as coisas que acontecem, o quanto a gente precisa contar novamente essas histórias. Tá aí o motivo que a gente precisa contar essas histórias mais uma vez. Mas a gente precisa contar também sobre escravidão. A gente precisa falar sobre alguns momentos históricos da nossa história, de fato. É preciso. Não significa que esses filmes não existam. O que significa que a gente precisa aumentar a escala. Essa é a parada. Se não há, em escala, produção de gênero no Brasil, o problema não é que esses filmes não existam, porque eles existem e existem de forma considerável. O que não há é escala de produção no Brasil. Porque o que o Jurandir faz durante o seu vídeo inteiro é comparar a indústria brasileira com a indústria hollywoodiana. O que não faz menor sentido, em vários sentidos. Tanto em número de dinheiro que existe, em capital envolvido, como numa relação cultural. Não dá pra replicar a indústria hollywoodiana no Brasil, bem como não dá pra replicar o modelo sul-coreano aqui. Ou qualquer um que seja estrangeiro. A gente pode ter inspirações estrangeiras, mas adaptando e justapondo a cultura e as necessidades nacionais do povo brasileiro. Mas o problema é, mais uma vez, que o Jurandir Gouveia não conhece o cinema brasileiro. E mais uma vez aqui dizendo pra vocês, talvez você aí que tá assistindo ao vídeo também não conheça esses filmes. E esse não é um problema. Quer dizer, é um problema, a gente deveria conhecer esses filmes. Mas não é um problema individual. A gente aqui não tá individualizando a culpa de vocês, porventura, não terem conhecido algum desses filmes que eu citei. O problema é justamente que esses filmes não chegam até as pessoas. Eles são produzidos e têm relevância, inclusive internacional, em grandes festivais e etc., mas não chegam ao público brasileiro, porque não há espaço nas salas de cinema. As salas de cinema são monopolizadas nas mais diversas escalas, em escala nacional e internacional. Em escala nacional, porque são poucos grupos que dominam o mercado exibidor, e também os filmes que conseguem chegar à sala de cinema são filmes que são desses mercados monopolizados produtores no Brasil, a Globo Filmes, por exemplo. A maior parte dessas salas ocupadas por filmes estrangeiros, sobretudo americanos, quando não concentrados na mão de 1, 2, 3 filmes, ocupando a maior parte das salas brasileiras, onde há espaço para que nós conheçamos. O problema não é seu. O problema é que não há espaço. Agora, Jurandir Gouveia trabalha com isso e se sujeitou a fazer um vídeo sobre isso, dizendo que nós não produzíamos cinema de gênero e por isso não tem público no cinema. Nós produzimos e o público não tá aí. Qual é a justificativa agora? Jurandir trabalha com isso. Não deveria distorcer dados para trazer argumentos falsos. E aí chega um outro argumento de Jurandir Gouveia, que pra mim é o melhor de todos, que é a qualidade dos filmes. Ele vai dizer pra gente que os filmes brasileiros não têm público porque os filmes são ruins. E aí ele vai citar o suprassumo dos argumentos, que é falta de roteiro. É isso, chat. Roteiros ruins. Segundo o Jurandir Gouveia, inclusive, o Brasil consegue produzir bem parte técnica. A gente tem bons diretores, bons fotógrafos, bons artistas, diretores de arte, etc., mas não tem bons roteiristas. Mas ele vai dizer o seguinte, que não necessariamente a culpa é do roteirista também. Na verdade, o problema são dos editais. Aqui é o suprassumo da hora do pesadelo do vídeo do Jurandir Gouveia. O problema são os editais. Vamos lá. Editais prendem a liberdade artística do artista? Sim, evidentemente sim. Editais atuam no direcionamento das práticas de determinado país, das práticas culturais, aqui no caso do cinema, de determinado país. O que é perfeitamente normal, visto que é usado dinheiro público. O Estado ele não pode simplesmente abrir um edital para financiamento público e fazer assim, ó, faz o filme que tu quiser, artista. Ele não pode. Por mais que nós, enquanto defensores do cinema, da liberdade do artista, etc., falemos, não, a gente precisa de liberdade para o artista produzir o que ele deseja produzir, a gente não pode simplesmente, com dinheiro público, entregar o que o artista deseja fazer. É fato. Então existem editais em qualquer lugar do mundo. Não é no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, o artista que vai recorrer a dinheiro público vai recorrer a editais. Editais que darão direcionamentos. Ponto. E são justamente esses editais que garantem que cineastas, que artistas, não atuem por interesses particulares, com dinheiro público. E aqui eu não estou nem fazendo defesa quanto a isso ou não defesa. Eu estou falando que o Estado precisa de editais para garantir que o dinheiro público seja usado para interesse público. E os editais estão aí para
Isso. E essa é justamente a diferença entre o Estado e os interesses das empresas privadas. O Estado deve, ou pelo menos deveria, atuar de acordo com interesses populares, enquanto empresas privadas atuam a partir de interesses privados. Agora, eu falo, deveria ser, mas no capitalismo sabemos que o Estado atua de acordo com os interesses privados. O Estado, no capitalismo, é balcão de negócios dos interesses da burguesia, interesses, portanto, dessas empresas. E aí vem. Vocês estão preparados para o que vem agora? Porque aí Jurandir vai falar o seguinte: o problema são os editais. Os editais limitam os artistas. E limitam os artistas por conta de cotas. As cotas são os problemas nos editais do cinema brasileiro. Ele vai culpar, por exemplo, cotas regionais e de gênero pela incapacidade de criar uma Hollywood brasileira. O parâmetro do Jurandir Gouveia, do início ao fim do vídeo, é um parâmetro estrangeiro. Ele está viciado em análise do comportamento da indústria hollywoodiana, inclusive de forma equivocada dessa análise, que ele acredita que a solução para o cinema brasileiro é replicar Hollywood aqui. Não é, meu amigo. Não é. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, inclusive porque o Brasil está situado na periferia global do capitalismo. E indústria de cinema é sim, é indústria. E todos os momentos históricos onde a indústria do cinema brasileiro avançou, houve o embarreiramento dessas políticas internacionais para sucatear essas indústrias locais, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo que esteja sob a ótica da periferia global do capitalismo. Por que que no sul global, indústria de cinema não avançam? Tirando China e Índia, por exemplo, que por acaso tem bomba atômica, os Estados Unidos não podem se meter lá, tá ligado? Mas Jurandir Gouveia culpa cotas regionais de gênero pela incapacidade de criar Hollywood brasileira. O parâmetro dele é estrangeiro. Não leva em consideração práticas e cultura local, porque não é do interesse do seu discurso. Não cabe no seu storytelling. Sabe por quê? Porque a indústria local brasileira já é super concentrada. Se a gente pode dizer de alguma forma, a gente já tem a nossa Hollywood. E essa nossa Hollywood é São Paulo e Rio de Janeiro. Ela já é concentrada. Ela não precisa se concentrar mais. É claro que a nossa Hollywood, muitas aspas aqui, ela não tem a mesma escala que Hollywood. Por quê? Porque não há a mesma dinâmica de capital se concentrando para essas localidades. Não há. O que se faz com esses editais é justamente uma tentativa de criar novos polos de cinema, que vem surgindo, inclusive, Pernambuco, Minas Gerais, por exemplo. E vale dizer assim, mais uma vez, é também de um desconhecimento da própria produção hollywoodiana, da própria produção americana, melhor dizendo. Porque é verdade que a indústria do cinema dos Estados Unidos é concentrada. Porque o capitalismo tende ao monopólio, como a nossa também é, como a de qualquer outro lugar também é. Mas a escala é outra. Isso desconsidera também, por exemplo, é errado afirmar isso, de que só se produz filme em Hollywood, no final das contas, nos Estados Unidos, porque você desconsidera todo um histórico de produção independente de Nova York, por exemplo. Ou, por exemplo, da atuação das Film Commissions nos Estados Unidos, que levam produções para alguns outros estados, como, por exemplo, Chicago. Para alguns outros estados e cidades, como Chicago. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a atuação recente da Bahia Filmes, que foi fundada recentemente na Bahia, que é uma empresa mista que tem interesses, por exemplo, em captar recursos externos para a produção de filmes na Bahia e trazer produções externas à Bahia para dentro do Estado. Então, esses editais tentam, no final das contas, criar novos polos, fortalecer, inclusive, a desconcentração do mercado exibidor. Porque se há filmes sendo produzidos em outras localidades, aumenta-se também a disponibilidade, a demanda por mercado exibidor nessas localidades. E aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de Cine Hollywood. Não sei se vocês lembram desse filme cearense, que bombou na primeira semana de exibição, batendo recorde de bilheteria na primeira semana de exibição, sendo exibido somente no mercado cearense. E que depois disso começou a ir para o Brasil. Percebe? E imagina se nós temos um mercado exibidor mais desconcentrado da lógica do Sudeste brasileiro, e que esses filmes possam ser exibidos, portanto, nessas localidades. Agora, vamos a exemplos da distorção que o Jurandir Gouveia traz no vídeo dele. Olha só como está escrito no edital. E ele mostra isso no vídeo dele, tá? Só que ele mostra isso no vídeo dele, tipo, 2 minutos antes, depois ele vai dar o argumento 2 minutos depois pra você esquecer. Olha o que ele traz no vídeo dele. Está escrito no edital: no mínimo, 50% dos recursos para projetos de mulheres cis ou pessoas trans desempenhando as funções de roteiro, direção ou produção. Vocês entenderam o que está escrito aqui, né? O edital está pedindo
que para quem for resgatar os recursos desse edital, que 50%, que no mínimo 50% dos recursos desse edital sejam destinados para projetos com mulheres cis ou trans desempenhando funções de roteiro, direção e produção. O argumento de Jurandir Gouveia, aspas, de acordo com pesquisa, e ele vai citar, claro, uma universidade para gerar argumento, autoridade, etc. De acordo com pesquisa, apenas 0,69% da população brasileira é trans. Mas existem editais que reservam 50% das produções para pessoas trans. Mentira! Distorção dos fatos na cara dura. Na cara dura. O edital diz o seguinte: no mínimo 50% dos recursos para projetos com mulheres cis, que vale dizer são mais de 50% da população brasileira, ou pessoas trans, esses sim, 0,69% da população brasileira, desempenhando funções de roteiro, direção ou produção. Não é nem sendo diretora, é exercendo roteiro, direção ou produção. É estar no projeto, gente. É estar no projeto. Mas ele distorce o fato para dizer que é um equívoco, que é uma bosta, os editais, porque impedem a produção, dizendo pra gente que 50% do edital obriga que seja produzido por pessoas trans. E aí finaliza dizendo o seguinte: o trans que mora no Acre tem mais chance de fazer um filme que um profissional no Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. Vamos fazer um exercício muito simples. Em que mundo? Em que mundo? Tadinho dos moradores do Rio de Janeiro. Tadinho dos cariocas, gente. Tadinhos. Os profissionais cariocas não conseguem fazer filmes porque a pessoa trans do Acre tá fazendo. Tadinho do Walter Salles, né, Laís? Tadinho do Walter Salles. Pobre coitado do Walter Salles. Por causa de uma pessoa trans no Acre, Walter Salles não faz os seus filmes, gente. É a pessoa trans hipotética. É o clássico hábito, né? Você pega o dado, distorce o fato e traz o ser hipotético. Clássico, classiquíssimo. Ele vai trazer mais pontos, tá, gente? Não acaba por aí. Questão financeira. Mais um motivo para as pessoas não irem assistir os filmes brasileiros. Questões financeiras. Mas é porque você não tem dinheiro para ir no cinema, porque o cinema tá caro? Não, não é isso. Não é porque, por exemplo, o Estado poderia se utilizar de algum tipo de subsídio para que o cinema brasileiro fosse mais barato nas salas de cinema. Não é isso, não. O orçamento no Brasil, desses editais, é pulverizado em muitas produções, o que faz com que haja poucos recursos para cada filme. Ou seja, o que Jurandir Gouveia está propondo aqui pra gente é que a gente produza menos. A solução para o cinema brasileiro é que a gente produza menos filmes com o dinheiro que está disponível. Não que a gente invista mais e possa produzir mais. E ele vai dizer o seguinte: olha só o nível lógico disso aqui. Impossível fazer um filme de qualidade no Brasil. Por quê? Porque a média dos investimentos no Brasil é de 1,8 milhões para fazer filme. É difícil fazer filme com 1,8 milhões no Brasil? É muito difícil fazer filme com 1,8 milhões. Evidente. É difícil fazer um filme que consiga conquistar grandes públicos com 1,8 milhões no Brasil? Também é muito difícil. Agora, você meter que é difícil fazer um filme de qualidade, porra, amigo, vai lá ver os filmes que eu citei de novo. E aí ele vai fazer o seguinte, o salto lógico é o seguinte. Ele vai dar o exemplo de Corra, do Jordan Peele. E mais uma vez, o cara só consegue dar exemplo da indústria com critérios completamente diferentes das nossas. Justamente porque não conhece a nossa realidade. Ele só consegue dar exemplos de Hollywood porque ele não conhece a realidade do cinema brasileiro. Mas ele precisava fazer um vídeo sobre isso. Aspas. Corra é considerado um filme de baixíssimo orçamento para níveis de Hollywood. Valor, 4,5 milhões de dólares. Mas o marketing do filme, segundo o próprio Jurandir Gouveia, custou 30 milhões de dólares, o que faz com que o filme seja bom. Ou seja, segundo a lógica de Jurandir Gouveia, ele afere a qualidade de um filme pelo quanto de dinheiro que é gasto no marketing. Jurandir, você consegue perceber a falha do seu argumento? Você me diz no seu ponto anterior que o problema do cinema brasileiro não conseguir público é porque o filme é ruim, porque não há filme bom. E logo em seguida, você diz que os Estados Unidos só conseguem fazer com que os filmes sejam exibidos porque existe divulgação. Ou seja, não é porque o filme é bom, é porque ele chega até as pessoas. Porque há espaço para eles serem exibidos e as pessoas tomam conhecimento da existência dele. Não é pela qualidade. Corra, é um filme de baixo orçamento quando posto ao lado de filmes de altíssimo orçamento em Hollywood, inclusive. E aqui vale dizer um segundo contraponto no que diz o Jurandir Gouveia. Porque Corra é um filme de baixíssimo orçamento
na lógica hollywoodiana, podemos até dizer que sim. Mas isso se a gente for pôr em comparação com os filmes de altíssimo orçamento. Porque dentro dos Estados Unidos há muitos filmes, e põe muito nisso, sendo produzidos com valores muito inferiores aos produzidos em Corra, aos dispostos em Corra. Só que esses são filmes que não chegam no circuito internacional, que têm orçamentos ainda menores. E a gente não vê, a gente não conhece. Atendem a localidades, atendem a demandas locais. E olha que surpresa, Jurandir. É sobre isso que a gente fala, sobre ter mais polos de produção. Porque mais polos de produção, desconcentração de mercado exibidor, significa mais filmes podendo atender a indústrias locais. Como mais uma vez é o caso de Cine Hollywood, que atendeu primeiramente a uma indústria local, a um mercado regionalizado e depois foi para o Brasil. Aspas. É possível fazer um sucesso de bilheteria, mas precisa de alto investimento. Mas isso não significa que todo filme feito deve ser pensado sob o parâmetro recorde de bilheteria. Esse é um assunto que a gente fala aqui recorrentemente também. Quando a gente faz um filme, a gente não tem que pensar em bilhão, como é a lógica hollywoodiana o tempo inteiro, como foi pelo menos há um tempo, agora Hollywood está em crise de alguma maneira, mas o filme que não bate bilhão é um filme que é um insucesso, é um filme flopado. Não é necessário que todo filme bata bilhão. Um filme que custou 100 mil, bateu 500 mil, é sucesso. Só que ele pode ser um sucesso regional. Você entende? Como analisar a parada sobre a superfície é problemático. A gente pode pulverizar essa produção a níveis regionais e atender a indústrias locais. E porventura um filme desses que atendeu essa indústria local conseguia superar a barreira regional. Só que não, pro Jurandir Gouveia tem que concentrar ainda mais no Sudeste. E aí vem o seguinte... Ele, pra demonstrar algum senso de... Olha, gente, não é bem por aí. Não é que a gente não deva investir no cinema. Dinheiro tem que ser investido no cinema, só que a gente faz de maneira errada. Ele vai falar sobre dedução de impostos. Essa vai ser uma das soluções pra ele. Por quê? Porque Hollywood faz assim. Porque o cinema americano faz assim. Então, que é uma das práticas internacionais que ele acredita ser interessante. Deduzir imposto. Só que, mais uma vez... Quando o Jurandir dá como solução para o Brasil o investimento em cinema através da dedução de imposto e, portanto, de subsídios, inclusive também de subsídios, ele, mais uma vez, não entende a realidade brasileira frente ao capitalismo global. Não entende a indústria do cinema brasileiro como uma indústria inserida sobre a periferia global do capitalismo. Porque é um projeto trabalhar sob a ótica da dedução de impostos e subsídios? É um caminho possível. Mas trabalhar somente por esse viés concentra ainda mais a produção a nível internacional. Porque, de fato, você reduzir os impostos traz para essas localidades investimentos para que produções sejam realizadas nesses lugares. Para a criação de empregos, mas grande parte das vezes o que acontece é a atração de produção de produtos internacionais que chegam nessas localidades, produzem riqueza nessas localidades e levam esse dinheiro para o estrangeiro. Sobretudo, se a gente não tiver o Condecine. E aí, claro, ele vai citar pra gente os exemplos da França, da Coreia do Sul, como exemplos que a gente poderia importar, esquecendo que a Coreia do Sul e a França trabalham com muita cota de telas, com muito investimento direto. Mas não, vamos abstrair essa parte, né? E Coreia do Sul, França fazem isso porque entendem que para construir uma indústria forte de cinema dentro do seu país, é necessário que combata um cinema que é monopolizado, uma indústria que é monopolizada internacionalmente. Não havendo sistemas de proteção para as indústrias locais, o mercado americano vai abocanhar todas as salas de cinema na Coreia do Sul, todas as salas de cinema na França, todas as salas de cinema no Brasil. Aspas. E se, ao invés de investir em 200 filmes por ano, nós investíssemos em 40? A lógica dele seria... Se a gente deixasse de investir em 200 e investisse em 40, nós poderíamos ter mais dinheiro para esses 40 filmes e, portanto, produzir produtos de mais qualidade. Olha só. E eu vou dizer o seguinte para vocês, olha só. Eu até poderia concordar com o que ele fala. Eu até poderia concordar se ele falasse que a criação de editais que previssem maior investimento. Só que assim, esse tipo de argumento de que a gente precisaria reduzir o número de produções para atender menos produções com mais dinheiro... me parece muito aquele discurso liberal do a gente precisa parar de plantar árvore porque existe muita pessoa doente, precisa construir hospital. Você entende? A gente precisa parar de plantar árvore para construir hospital. A gente precisa parar de restaurar, por exemplo, monumentos públicos para construir hospital, creche, escola.
Não precisa. Esse é um discurso fácil, barato e superficial, no final das contas. Então que tal, Jandir, aqui é a minha ideia, que a gente pudesse criar editais, e aqui é uma dica, inclusive, no final das contas, para quem faz os editais, para políticas públicas, etc. Que tal que a gente pudesse também ter parte desses editais destinados para produções de alto orçamento? Que tal? Eu tô contigo se for nessa. Se a gente aumentar os investimentos, aumentar os números de investimento, não perder o número de investimento nas pequenas produções, nas produções independentes, e ter determinados editais para grandes orçamentos. Que tal a gente fazer isso? Ah, mas aí seria mais dinheiro público sendo destinado para cinema. Sim, seria mais investimento. Mas essas grandes produções não são produções que garantem retorno no final das contas? Então é investimento não é gasto. Esse dinheiro vai retornar. Vai retornar em emprego, vai retornar em público, vai retornar em memória para o nosso cinema, vai retornar para isso tudo. Ah, mas de onde a gente vai tirar o dinheiro? Investimento tem retorno. Ah, mas a gente precisa ter o dinheiro antes de tudo. Então regulamenta o streaming, porra. Essas empresas que estão vindo do estrangeiro estão todas vindo aqui, produzindo riqueza aqui e levando tudo pro estrangeiro. Regulamenta o streaming. Vai ter mais dinheiro para produzir. E a gente aumenta o número de produção. Que tal? Vamos fazer assim? A gente pode construir um hospital e plantar árvore ao mesmo tempo. A gente pode fazer filme independente e fazer filme de grande orçamento ao mesmo tempo. Tem nenhum problema. O último ponto que Jurandir Gouveia traz pra gente, como sendo a maior das soluções, a que ele acredita ser a solução perfeita para o cinema brasileiro, a FUNCINE. E a FUNCINE nada mais é do que um fundo para o cinema. Um fundo para o cinema em que sentido? É como se fosse o fundo do Primo Rico, sabe? Mas vamos falar de maneira mais aprofundada sobre isso. É o fundo do Primo Rico. Você, enquanto brasileiro, pode investir em determinado fundo que você acredita, ou que você acredita que tem mais rentabilidade. No governo Fernando Henrique Cardoso foi criado o FUNCINE, que seria justamente um fundo para que pessoas brasileiras ou empresas possam investir nesse fundo para ter retorno em lucros daquele filme que foi produzido. Filmes que essa pessoa possa acreditar e que ela acredite que, portanto, que tenha lucro no final das contas, beleza? Só que qual é a parada? Aspas para Jurandir Gouveia. E se as empresas do agro se reunissem para financiar um filme? Essa é a FUNCINE. Se empresas do agro criassem um fundo para realizar um filme e nós, brasileiros, pudéssemos investir nesse fundo para que esse filme pudesse ser realizado. O que seria esse filme, Jurandir Gouveia? Você que estava aí reclamando que no Brasil o problema são de diretores e, portanto, de trabalhadores que fazem filmes para interesses pessoais, dizendo que a solução para o cinema brasileiro é entregar para interesses privados. Ou seja, sobre os interesses do agro. O agro quer fazer um filme dele, aí tudo bem. Mas o diretor quer fazer o filme dele, aí é um problema. Aí temos um problema. Ah, mas o FUNCINE não pega dinheiro das pessoas que não querem. Não, tem dinheiro de imposto também. Você pode abater o seu imposto e botar lá. Ou seja, dinheiro que iria para o Estado, você está botando no agro, por exemplo. Para uma empresa, seja ela qual for. E vale dizer, o FUNCINE não encerrou. Ele diminuiu o número de investimento que vai pelo FUNCINE, mas ele não encerrou. Existe o FUNCINE caso você queira usar. Mas é curioso, né? Como investir para interesses de empresas privadas, tudo bem. Se uma empresa quiser fazer um filme sobre os seus interesses, beleza. Mas um diretor fazer um filme pessoal, não. Aí é problema. Aí é problema. Como se as empresas do agro já não fizessem isso com a música à torta direita, né? Como se fosse um grande absurdo. Como se as empresas do agro já não investissem à torta direita nos grandes canais de televisão. Agro é tech, agro é tudo. Pois é. Para ele, a solução do cinema brasileiro passa por atender interesses privados. Não interesses... As histórias do agro, as histórias de empresas, de grandes empresas, da Vale, por exemplo... São as histórias que precisam ser contadas, que merecem ser contadas. Não as histórias das pessoas. Diz, mais uma vez, que os artistas fazem filmes pessoais e que eles, portanto, são os problemas. Mas não se incomoda com os interesses privados de uma empresa. E finalizando, agora pra valer, ele vai trazer pra gente, mais uma vez, a história da Coreia do Sul. País que conseguiu avançar tecnologicamente e no que tange também a sua indústria cultural. E que por isso seria um grande exemplo para o Brasil. Exemplo esse que vale dizer, mais uma vez, com muito investimento público, com muita cota de telas. Mas ele diz, nós, brasileiros, não vamos conseguir competir com a Coreia do Sul no que tange a produção de chips e tecnologia, mas nós conseguiríamos no cinema. Ora, Jurandir, por que não conseguiríamos produzir competição com a Coreia do Sul através de produção de tecnologia?
Essa é a minha pergunta pra você. Eu vou finalizar o nosso vídeo com essa pergunta. Por que o Brasil não consegue competir com a Coreia do Sul, ou qualquer seja o país do norte global, ainda que a Coreia do Sul seja do sul global, no que tange à produção tecnológica? Por quê? Por que não poderíamos investir em ciência e tecnologia no Brasil para que pudéssemos despontar como uma potência tecnológica? Por quê? E aqui está a grande falha de todo o seu vídeo. Não considerar o Brasil, sua posição geopolítica, inserida sobre a lógica do capitalismo global. Um país que é inserido no mundo como celeiro global. Inclusive, trazendo essa alcunha de maneira linda, maravilhosa. Nós alimentamos o mundo. Quando, no final das contas, esse discurso esconde que nós nos mantemos como produtores de insumos sem valor agregado. Não conseguimos produzir tecnologia porque somos impedidos, inclusive por uma dinâmica de patentes. Ah, mas a Coreia do Sul conseguiu. A Coreia do Sul sempre foi base militar dos Estados Unidos. Completamente diferente. É entender as dinâmicas locais. E entender tudo isso é também entender que, se nós não conseguimos crescer a nossa indústria de ciência e tecnologia e produzir, portanto, produto de valor agregado no Brasil, o mesmo acontece com a nossa indústria do cinema. Porque cinema é indústria. Cinema é indústria tal como a indústria de ciência e tecnologia, tal como a indústria de tecnologia avançada. E todos os momentos históricos da nossa produção em que nós tivemos uma indústria avançando e construindo público, como aconteceu na década de 70, foi acompanhado de um projeto de sucateamento que vinha do estrangeiro. O caso da década de 70 é um caso que a gente precisa falar e replicar inúmeras vezes. Nós vínhamos crescendo a nossa indústria com uma empresa forte, financiando o nosso cinema e construindo público para o nosso cinema. A Embrafilme. Boa parte dos maiores bilheterias da história do cinema brasileiro seguem sendo da década de 70. Nós só batemos o número de salas que haviam na década de 70 em 2016. E na década de 70 nós cantávamos 90 milhões de ação pra frente, Brasil salva a seleção. 90 milhões de brasileiros contra mais de 200 milhões hoje. E boa parte das maiores bilheterias estavam lá, porque nós construíamos esse público. A década de 80 chega, e nós temos um projeto de exportação por parte dos Estados Unidos do neoliberalismo. E acompanhado disso, um sucateamento progressivo da nossa indústria, da Embrafilme. O Estado não tem que investir, as coisas que você está falando aqui no vídeo. O Estado não tem que investir. O Estado não é capaz de investir, tem muita corrupção, tem muito isso, tem muito aquilo. E uma empresa que era eficaz, que tinha seus problemas, evidente, como qualquer outra tem, inclusive privadas, mas uma empresa que era eficaz passa a ser sucateada, e conforme vai se sucateando, diminui a sua capacidade de atuação. Conforme vai diminuindo sua capacidade de atuação, o discurso de que o Estado não consegue atuar aumenta, até que ela é extinta. E ao ser extinta, deixa o público brasileiro de peito aberto. Aquela empresa brasileira que construiu público para cinema brasileiro, que construiu público para cinema, criou esse público, vê, no final das contas, esse público órfão do seu próprio cinema. E esse público que é órfão do seu próprio cinema vai ser atendido por quem? Por aqueles mesmos que financiaram o neoliberalismo no Brasil. Por aqueles mesmos que financiaram e que destruíram, sucatearam a indústria no Brasil. O cinema estadunidense. E o que vem em seguida é história. É o cinema estadunidense, mais uma vez, ocupando todas as salas do cinema brasileiro, progressivamente aumentando esse número de salas. Mas o que a gente pode ter certeza é que ao longo da nossa história, todos os momentos onde a gente teve cota de telas, seja elas mais enfraquecidas ou mais fortes, foram os momentos de pico de criação de público no Brasil. Porque brasileiro gosta de filme brasileiro. Ele só não tem acesso a esses filmes. Curtiram o vídeo?